Bem-vindo ao Arquivo Sombrio, onde o desconhecido ganha voz e o impossível se torna realidade. Prepare-se para mergulhar em histórias que desafiam a lógica e despertam seus piores pesadelos. O Homem no Espelho, o caso da casa que copiava seus moradores. Boa noite. Eu não pretendo revelar meu nome. Mesmo que parte de mim deseje contar tudo, prefiro permanecer anônima. O que vivi não faz sentido nem para mim, até hoje. Há momentos em que me pergunto se enlouqueci, se foi tudo uma grande alucinação. Mas as marcas ainda estão lá, e o espelho também, ainda me observa. Quando me mudei para aquela casa, eu só queria paz. Havia terminado um relacionamento abusivo e tudo o que eu buscava era silêncio. Silêncio e recomeço. A casa parecia perfeita. Era antiga, de arquitetura clássica, cheia de janelas e com uma escadaria de madeira que rangia a cada passo. Havia também muitos espelhos. Espelhos altos, antigos, em molduras de madeira escura que pareciam fazer parte da estrutura da casa. Segundo o corretor, pertenciam ao primeiro morador, um escultor excêntrico que os havia mandado fazer sob medida. No começo, eu achei interessante, bonito até. Sempre gostei de antiguidades, mas algo nos espelhos daquela casa era diferente. Eles não apenas refletiam, era como se absorvessem. Como se, quando eu me olhava neles, eles me olhassem de volta. Na primeira semana, achei que era cansaço. Mudança, caixas, noites mal dormidas. As sombras sempre parecem mais longas quando estamos sozinhos, mas logo percebi que não era só impressão. Começou de maneira sutil. Pequenas coisas. Um espelho no corredor refletia uma porta aberta que, na verdade, estava fechada. Outro mostrava uma cadeira virada para a janela, quando na realidade ela estava encostada na parede. E o mais estranho, meu reflexo parecia atrasado. Como se demorasse uma fração de segundo a mais para me acompanhar. Mas a pior parte foi quando o espelho da sala refletiu algo que não havia na casa. Uma mulher de cabelos longos sentada no sofá, de costas. Quando virei para olhar, não havia ninguém. Olhei de novo para o espelho. Estava vazio. Era como se ele estivesse me testando, me provocando. Eu quis chamar alguém, contar. Mas como dizer isso sem parecer louca? Meus amigos diziam que eu estava apenas nervosa, que ainda carregava traumas do relacionamento anterior. Um deles até sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica. E talvez eu devesse mesmo ter procurado. Mas não. Eu fiquei. Na terceira semana comecei a perceber que os espelhos não apenas refletiam coisas estranhas. Eles imitavam, copiavam. Um dia, ao passar pelo banheiro, percebi que o meu reflexo estava sorrindo. E eu não estava. Aquilo me fez gelar. Fiquei olhando imóvel e o reflexo continuava sorrindo, lento, cruel. A partir daquele momento, comecei a tapar os espelhos com lençóis, um por um. Mas todas as manhãs, quando eu acordava, eles estavam descobertos de novo. Era como se algo dentro da casa quisesse me obrigar a olhar, a encarar. Certa noite acordei, com um barulho vindo da sala, como se alguém estivesse andando. Peguei uma lanterna e fui verificar. Quando cheguei à escada, vi eu, parada no pé da escada, com a mesma roupa que eu usava, mas com o cabelo solto, e eu tinha dormido de cabelo preso. A figura me encarava de baixo para cima. Quando liguei a luz do corredor, não havia ninguém, só o espelho. Depois disso, comecei a registrar tudo, anotar, gravar. Mas as gravações nunca mostravam nada. Nos vídeos, tudo parecia normal. Era como se o que acontecia nos espelhos estivesse num plano paralelo, algo que só eu podia ver. As coisas pioraram quando comecei a notar machucados no meu corpo, arranhões nos braços, nas costas. Um dia, acordei com um hematoma roxo no pescoço, como se alguém tivesse tentado me estrangular. Corri para o espelho e vi minha imagem com as mãos na própria garganta, sorrindo para mim.
Um sorriso que eu nunca tinha feito na vida. Fui à polícia. Disse que achava que alguém estava invadindo minha casa. Eles foram, fizeram uma vistoria. Não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma digital que não fosse a minha. E ainda assim, as marcas continuavam surgindo. E o espelho cada vez mais ativo. Comecei a ter sonhos. Sempre o mesmo. Eu, trancada dentro de um espelho, vendo alguém igual a mim vivendo minha vida. Comendo minha comida, dormindo na minha cama, e eu presa gritando sem que ninguém pudesse ouvir. Acordava suando, chorando, com o rosto molhado e às vezes com o gosto de sangue na boca. Foi quando decidi quebrar os espelhos, um por um. Comecei pelo do banheiro, peguei um martelo e desfiz cada pedaço, mas ao invés de me sentir aliviada, senti um arrepio, como se algo tivesse sido libertado e não contido. Naquela noite ouvi passos pela casa, mas não era o ranger da madeira, eram passos firmes, decididos. Os espelhos estavam quebrados, mas eu sentia que minha cópia, a coisa que me imitava, ainda estava ali, em algum lugar. Passei dias trancada no quarto, janelas fechadas, luzes apagadas. Só saía para comer alguma coisa e usar o banheiro. Até que um dia, ao me olhar em uma colher de metal, vi o reflexo e ele piscou para mim. Foi quando entendi. Aquilo não precisava mais dos espelhos. Tinha me estudado, me imitado, me conhecido por dentro e agora podia me substituir. Eu me sentia cada vez mais fraca, mais distante de mim mesma, como se estivesse desaparecendo aos poucos, como se estivesse sendo trocada. Decidi fugir, voltar para a casa dos meus pais, mas no caminho, dentro do ônibus, notei algo estranho. As pessoas me olhavam com estranhamento e um senhor, ao sentar ao meu lado, perguntou se eu estava bem. Seu rosto está estranho, ele disse. Você parece diferente de você mesma. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe abriu a porta e ficou estática. Me olhou como se visse um fantasma. Depois disse, você não é minha filha. Eu queria dizer que sim, que era eu. Mas naquele momento, eu também já não sabia mais. Hoje, vivo isolada. Não me olho mais em espelhos, nem em telas, nem em reflexos. Escrevo isso como um último aviso. Se um dia você perceber que seu reflexo não te obedece, corra, quebre todos os espelhos, queime, fuja, ou será substituído. Porque agora eu sei. Eu sou o reflexo, e ela está lá fora vivendo a minha vida. Mas se fosse apenas isso, talvez eu pudesse aceitar. O problema é que mesmo aqui, mesmo sendo o reflexo, eu sinto que algo ainda me observa. Há noites em que ouço sussurros vindo do vidro da janela. E às vezes, apenas às vezes, vejo um reflexo meu, diferente, mais escuro, mais antigo. Como se o que me imitou agora estivesse sendo imitado por algo ainda mais profundo. Algo que estava além de todos os espelhos. Como se o reflexo tivesse gerado outro reflexo. E esse novo reflexo não fosse mais humano. E então percebo que talvez eu nunca tenha sido eu. Talvez, desde o início, eu tenha sido apenas uma cópia da cópia. O eco de um ser que nunca existiu por completo. E tudo aquilo, minha vida, minha história, minha dor, não passavam de memórias emprestadas. Não sei quanto tempo me resta aqui. Cada dia, minha imagem fica mais distorcida, meus pensamentos mais fragmentados. Sinto que estou me desfazendo, que em breve serei absorvida completamente por esse espelho eterno, essa prisão de silêncios e ecos. Mas antes que eu desapareça, deixo essa história. Porque talvez, ao ouvir, você também se reconheça. Talvez perceba que o rosto no espelho não é bem o seu. Que há algo pequeno, imperceptível, mas profundamente errado, e se for o caso, fuja, antes que o reflexo comece a sorrir. Você
Ouviu mais um relato do Arquivo Sombrio. Se gostou, inscreva-se, compartilhe e não olhe muito tempo no espelho. Até a próxima.